Quero compartilhar aqui com vocês um estudo que eu estou fazendo a pedido de um amigo sobre urânio. O urânio tem uma tese bastante interessante, né? O pessoal que estuda mais fundamentos, eles estão fazendo recomendações a respeito desse ativo. Realmente parece bastante interessante. Mas fundamentos não é minha área é análise gráfica e data science, inteligência artificial. E então eu vou focar um estudo aqui específico em urânio usando o que eu tenho estudado. O ativo que eu selecionei aqui é o URA, é um ETF negociado na Bolsa de Nova York, e ele tem também uma BDR desse ETF que é negociado na Bolsa de Valores brasileira. Ele é o BURA39. É o espelho desse ETF que é negociado em Nova York, a BDR que é negociada aqui na B3. Então a análise a gente vai fazer tudo todo baseado em URA, mas também para operar o ativo você pode operar usando o BURA39. O que chamou a atenção aqui no gráfico é esse rompimento que o preço está fazendo dessa acumulação de longo prazo aqui. A gente pode começar a análise no gráfico semanal. Você vê que quando o ETF começou a ser negociado, chegou a ser negociado lá em $135 e, se eu não me engano, logo depois desse evento aqui foi aquele acidente nuclear e o preço do urânio veio caindo ao longo do tempo. Então ele atingiu mínimas aqui em março de 2020, na região de $6. Depois começou um novo movimento de alta e agora desde agosto de 21 ele vem fazendo essa acumulação. E agora está dando sinais de que deve estar rompendo essa acumulação. Para quem gosta de gráfico, parece aí uma flâmula, né? A gente veria essa alta como um mastro, né? Um mastro bandeira ou uma flâmula, né? Tem nomes diferentes aí, mas enfim, é uma puxada de alta seguida de uma acumulação. E esse é um padrão clássico de continuidade ou início de tendência, né? Então a ideia, para quem acredita na alta do ativo, esperar o rompimento dessa acumulação para tomar sua posição acreditando em um novo movimento de alta. Que parece que é o que está acontecendo. Olhando aqui agora no gráfico diário, claro que essa linha você pode desenhar de várias formas diferentes, né? Isso aqui é bastante subjetivo, né? Alguém que desenhou assim, por exemplo, ainda não viu o rompimento acontecer. Eu prefiro desenhar tocando todos os pontos. Nessa forma de ver, me parece que o preço sentiu essa resistência, veio tocar a região aqui das médias móveis e agora fez o rompimento, fazendo um pivô de alta. Então, seria um ponto bastante interessante para quem acredita já na alta do ativo, seja por fundamento, seja por recomendação de algum analista. Seria um bom ponto de entrada acreditando aí numa próxima movimentação de alta. Poderia traçar alvos aqui. Uma das formas clássicas de traçar alvo, colocar o tamanho da acumulação a partir do ponto de rompimento. Isso daria alvos lá na região de $40. Claro que essa região aqui também vai ser uma região de resistência importante, né? O último topo é a máxima aí de um ano. Então, certamente lá na região dos $30 também vai ter resistência, seria um bom ponto para fazer uma realização parcial ou colocar o lucro no bolso. Outra forma de traçar, e aí já pensando no movimento mais longo, voltando aqui para o gráfico semanal, seria pegar toda essa última perna de alta e projetar também a partir do rompimento. Seria algo lá na casa dos $66, $70. Que aí vai começar a coincidir com as retrações de Fibonacci aqui desse movimento maior. Então, pensando aqui em Fibonacci, para quem gosta,
está falando em os primeiros alvos na região de 54, 60. Depois a retração de 50%, 69, 70 dólares. Então esses seriam os alvos. Onde seriam os stops, né, para quem vai operar esse ativo? Colocaria, se a gente estiver certo, não deve perder a mínima desse pivô de alta, né? Então, se isso realmente é o início de uma tendência, não deve perder a mínima desse pivô de alta. Então, o primeiro ponto de stop ali mais justo seria em torno de 21 dólares. E para quem quer ficar mais confortável, seria abaixo dessa acumulação. Então, seria ali abaixo de 18, 17, 18 dólares. Provavelmente, se perder essa região, o ativo vai estar começando uma tendência de baixa. Então, para quem quer um stop mais confortável, seria ali nos 17, 18 dólares. Para quem quer um stop mais justo, 21 dólares. Bom, eu baixei esses dados, partindo aqui para a parte de inteligência artificial. Eu baixei esses dados, rodei o algoritmo, obtive esses resultados aqui. Só para esclarecer, onde os candles aqui estão marcados de vermelho são regiões de probabilidade de formação de um topo, seria uma operação de venda, né? Ou uma realização parcial para quem está comprado. E onde está verde seria uma probabilidade de formação de fundo. Então você percebe que, principalmente nessas regiões em que o ativo está fazendo uma tendência, né? No caso aqui uma tendência de baixa, a inteligência artificial consegue prever com bastante precisão a formação dos topos, né? Então veja só, aqui acertou um topo de longo prazo, aqui acertou novamente topos, aqui acertou fundos, mas no caso de uma tendência de baixa, a gente não estaria procurando compras, a gente estaria só procurando vendas. Aqui seria para quem tivesse vendido, seria uma região de realizar lucro, ou parcial ou total. Esse indicador de baixo é a inteligência artificial. Eu pego a opinião da inteligência artificial, do que a máquina aprendeu, e transformo em números, né? Essas linhas mais claras são previsões de curto prazo, e essa da linha escura são previsões de médio e longo prazo. Como é que funciona esse número? Quanto mais próximo de 100, maior a probabilidade de formar um topo. Quanto mais próximo de menos 100, maior a probabilidade de formar um fundo. Então isso é só uma manipulação matemática que eu fiz em cima da opinião da inteligência artificial, digamos assim, para que isso ficasse uma forma de indicador que a gente está mais acostumado a lidar. Então toda vez que os indicadores vão chegar ali próximos de 100, eu vou estar procurando por topos. Quando ele chegar próximo de menos 100, eu vou estar procurando por fundos. A coloração não é exatamente isso, é uma combinação dos dois indicadores, né, das duas configurações de indicadores. Então, baseado numa combinação aqui, é que eu vou decidir colorir lá como topo ou como fundo. Bom, então você vê que dentro da tendência ele funciona bem, no caso aqui é uma tendência de baixo, funciona bem legal. Depois disso, aqui nessa região, o mercado vem fazer uma lateralização. Também ela continuou funcionando razoavelmente bem. Prováveis fundos, né? Prováveis topos. Ele acerta com uma certa precisão, mas como o mercado não está em tendência, ele acaba não andando muito bem. Então, para quem já está operando esse ativo e identificou que o mercado está lateral, a ideia seria procurar operações curtas e não ficar posicionado por mais tempo, né? Mas no caso aqui, a análise está mais focada no provável movimento de alta que esse ativo deve fazer nos próximos anos, nos próximos períodos. Pelo menos é o que as análises mais baseadas em fundamentos estão indicando, né? Uma região interessante para a gente analisar, que deve ser parecida com o que vai acontecer daqui para frente, foi essa tendência de alta que aconteceu aqui nesse período, né? Entre março de 2020 e novembro de 21. A melhor referência que a gente tem
para, se for acontecer um novo movimento de alta daqui para frente, o comportamento desse ativo deve ser parecido com essa região. Então você percebe que também aqui a inteligência artificial trabalhou bem. Seria a nossa ideia de como você operaria esse ativo uma vez que você já está posicionado. Então, se você já está posicionado, a ideia é que você faça realizações parciais onde a indicação de formação de um novo topo, né? Então, o cara que comprou aqui vai fazer parcial aqui, vai fazer parcial aqui e vai esperar um recuo para fazer uma compra. No caso, faria uma compra, um aumento de posição, né, ou um restabelecimento daquela posição inicial nesse ponto em que indicou compra. Aqui uma nova indicação de compra. Se nessa puxada você não fez nenhum parcial, aqui você não tem nada para fazer, mas se você fez parcial aqui nessa puxada, você vai ter uma nova oportunidade de fazer compra aqui. Aí aqui a inteligência artificial te dando um possível ponto de realização. Então, você aumentou a posição novamente para 100% da sua mão. Aqui você vai realizar parcial e aguardar um novo recuo. Fez um recuo, aumentou a posição. No caso aqui, teria dado um stop nesse aumento de posição. E aí você tem que ter um critério para sair, porque se você fez uma compra aqui, você nunca tem certeza que o mercado vai respeitar a sua ideia, né? Nesse caso aqui, o mercado não respeitou e voltou recuando. Então aqui você tem que ter um critério para reduzir novamente sua posição. Qual a ideia? Se você ainda acredita na tese, se você ainda acredita que o ativo vai subir por mais tempo, então aqui se você aumentou a posição e o mercado começou a cair, você precisa no mínimo reduzir novamente sua posição, baseado no critério. Pelo menos essa é a forma como eu vejo de operar um ativo por longo período. Então, o que eu estou sugerindo aqui como stop seria o multiplicador do ATR. O ATR é um indicador de volatilidade. Vou colocar ele aqui na tela para a gente ter uma ideia. Então, indicador de volatilidade. A ideia é você colocar o seu stop, a sua desistência dessa operação de curto prazo, numa região que te afasta dessa volatilidade natural do ativo, né? Elimina o risco de você estar certo de que o próximo movimento principal é de alta, mas ele não veio e pegou seu stop e tirou da posição. Então, se você acertou esse fundo aqui, um exemplo, nesse momento o ATR estava marcando em torno de 52 centavos. Na minha sugestão é 2 ATRs que você utilizaria, né? Então, seu stop estaria em 2 e 4 a partir do seu preço de entrada. Então, se você entrou aqui em 14,80, seu stop ia estar mais ou menos aqui em 13,80. Essa aqui é a ideia, para te livrar dessa volatilidade do ativo. Então, se você acredita que é um fundo, você fez uma compra e coloca o seu stop. E assim por diante. Então a ideia é você ter um stop para reduzir, no caso, para quem vai ficar posicionado por longo prazo, se você fez um aumento de posição aqui nesse fundo, você ter um critério objetivo para definir onde é o ponto que você desiste desse aumento de posição e volta para uma posição reduzida ou liquida toda a posição. No caso, minha sugestão é utilizar 2 vezes o ATR, no caso que é o ATR 14, ou colocar um percentual fixo, né? Por exemplo, 10%. Se você define que a partir da sua entrada, se o ativo cair 10%, você reconhece que está errado nesse aumento de posição e volta para a sua posição reduzida. Então seria essa a estratégia operacional. E utilizando a inteligência artificial, a ideia é toda vez que ela te indicar uma compra, você aumenta a posição. Quando ele indicar uma venda, você reduz a posição ou liquida, se você entender que a tese já não faz mais sentido. Você vê que quando o mercado faz tendência, ela se comporta bem. Aqui no caso teria estopado a posição, depois entraria novamente aqui e surfaria novamente esse movimento. Aqui da região dos 18 até os 24, 23 e pouco. Então, fechando aqui, a ideia seria essa. A gente entende que
está acontecendo esse rompimento, que a partir daqui, se a gente estiver correto, o mercado vai fazer tendência, né? Vai começar a encontrar resistências aqui nesses últimos topos, e que se romper vai atingir aqueles alvos que a gente traçou lá de mais de longo prazo. E ao longo dessa tendência, se a gente tiver certo, é que a gente vai tentar otimizar as nossas posições, tentando comprar os recuos e vender os topos. E aí é aí que entra a inteligência artificial, que poderia te ajudar a otimizar esses pontos de entrada e de saída, de aumentar a posição e de reduzir posição, conforme foi nesses períodos aqui em que o mercado fez tendência, tanto na tendência de alta como na tendência de baixa. Você percebe que ela funcionou muito bem e teria sido um grande auxílio aí para otimizar os seus retornos, mais do que simplesmente comprar e ficar comprado e sujeito às oscilações que o mercado faz.